E aí, tudo belezinha? Na aula passada falamos sobre os aspectos fisiográficos, começamos a falar sobre os aspectos fisiográficos e falamos sobre as zonas climáticas. Relembrando, zona climática equatorial, tropical, subtropical e polares. Esse é o primeiro ponto dos aspectos fisiográficos. Hoje vamos para o segundo. O segundo quer dizer o seguinte: dependendo da altitude em que eu me encontro, eu vou ter um clima diferenciado. Então, as zonas climáticas, elas nos colocam, em termos de localização, num clima global. Ou eu vou estar no equatorial, ou no tropical, ou no subtropical, ou no polar. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é: qual é a altitude em que eu me encontro? Sim, vai ter diferença dependendo da altitude que você se encontra. Então, a segunda pergunta que você tem que fazer é: qual é a altitude desse lugar? Lugares mais altos tenderão a ter um clima mais frio do que aqueles lugares mais próximos ao nível do mar. Tem diferença sim. O que eu tenho que levar em conta? Se eu tenho uma região montanhosa, a cada 200 metros que eu subo, em média, eu diminuo 1 grau de temperatura. Por isso que os lugares mais altos tenderão a ser mais frios. Eu vou usar Curitiba como um exemplo. Então nós temos Curitiba e temos o litoral, um desnível de aproximadamente 1000 metros. E o que significa isso? Significa que a cada 200 metros que eu subo, eu diminuo 1 grau de temperatura. Em média, Curitiba vai ter 5 graus a menos do que as cidades no litoral. Por uma questão de relevo. A altitude de Curitiba faz uma diferença climática. Primeiro, zona climática. Segundo, altitude. Tenho que levar isso em conta? Sim, eu tenho que levar isso em conta. Porque é que Curitiba é uma das capitais mais frias do Brasil. Porque Curitiba é uma das capitais mais alta. Por quê? Senão a gente podia pensar assim, tá, mas Florianópolis não está mais ao sul do que Curitiba? Porto Alegre não está mais ao sul do que Curitiba? Sim, então por essa lógica estariam mais afastadas da linha do Equador. Sim, o problema é que Curitiba está mais alta. Portanto, essa é uma análise muito interessante de ser levada em conta. Vamos pegar algumas cidades aqui. São Joaquim. Por que São Joaquim é muito frio, neva? Urupema, a cidade mais fria do Brasil. Muito altas. Você pega as grandes montanhas, por que elas sempre estão cobertas de neve? Porque elas são muito altas. Quanto mais alto, mais frio. Ok? Então, esse é um elemento muito interessante. A pergunta que eu tenho que fazer então para pensar clima é: qual zona climática se encaixa e qual a altitude? Paranaguá, Morretes, Antonina tenderão a ser mais quentes que Curitiba porque elas estão a nível do mar. Florianópolis tende a ser mais quente porque é a nível do mar. Agora Curitiba já é diferente. Curitiba é uma cidade mais alta. Você pega no estado do Paraná,
regiões mais altas são as regiões mais frias. Pega as regiões serranas de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, são extremamente frias. Por quê? Porque o nome já diz, serranas, quer dizer, estão na serra. Então, tem uma altitude a ser levada em conta. Segundo aspecto fisiográfico, altitude. Tranquilo? Anota aí, então, zonas climáticas e altitude. Dá um pacotão bem interessante nesse sentido. Tranquilo? Lembrando, se inscreve no canal, dá um joinha aí, compartilha com o colega que não viu ainda, clica no sininho para que você seja informado da próxima aula. Nos vemos então na próxima aula. Até lá!